Podcast do Transporte. Sônia Alegre é administradora da TML, que é a sigla para Transporte Metropolitano de Lisboa. Ela veio ao Brasil para participar de um painel da Arena NTP sobre a revolucionária experiência dos 18 municípios da Grande Lisboa, que decidiram, entre outras inovações, unificar o sistema de bilhetagem e reduzir bastante o preço da passagem, ações que fomentaram o incentivo ao uso do transporte coletivo. Nós recebemos Sônia Alegre no estúdio do Podcast do Transporte, junto com o nosso parceiro e editor-chefe do Diário do Transporte, Adamo Mazzani, e ainda a jornalista Ana Paula Rodrigues, da Rádio Bandeirantes. E conversamos então sobre a solução portuguesa para um grande problema que aflige a mobilidade urbana no Brasil, que é a falta de uma coordenação do transporte das regiões metropolitanas. E nossa primeira pergunta para a representante do transporte metropolitano de Lisboa foi sobre a questão tarifária e também como foi resolvida a gestão de um sistema composto por 18 municípios. Em Lisboa existiam dois tipos tarifários. O tarifário para aquele que é o usuário ocasional e aquele que é o utilizador frequente. E, portanto, ao nível da utilização frequente, existiam alguns passos intermodais. Eu, quando digo intermodais, era do município A para o município B, ou um passo que dava só direito à utilização do autocarro, do ônibus ou só do barco, e, portanto, eram frações de utilizadores. Não havia, digamos assim, um tarifário que permitisse cobrir todo o território dos 18 municípios, apenas cobria umas partes e, portanto, todo este sistema era realmente complexo. Era quase preciso fazer um mestrado para compreender o sistema. E então tínhamos situações de pessoas que viviam em Mafra e que queriam ir para Lisboa, que são dois municípios relativamente longínquos um do outro, mas dentro da mesma área metropolitana de Lisboa, em que, por exemplo, uma família gastava 500 euros em passe para o pai, a mãe e os dois filhos. E como é que funcionava esta utilização? Tinham um cartão para fazer a deslocação do sítio X ao sítio Y, depois tinham outro cartão para fazer do sítio Y ao sítio Z, portanto todo o sistema funcionava de uma forma muito desorganizada e desestruturada, porque realmente não havia aqui um fio condutor. E o usuário é quem perdia, não é? No fundo, o usuário tinha uma má experiência de utilização. O novo tarifário custa 40 euros no máximo, se tiver aqui uma amplitude geográfica dos 18 municípios, qualquer modo, qualquer horário, qualquer operador, seja público ou privado, seja barco, ônibus, trem, não interessa. Todos os transportes que existem na área metropolitana de Lisboa e que envolvem estes 18 municípios, 3.000 km², 3 milhões de habitantes, são para a utilização destes 3 milhões de habitantes. Portanto, é a primeira vez que existe um título verdadeiramente interoperável, verdadeiramente intermodal. As pessoas saem com aquele cartão e aquele cartão pode ser utilizado em qualquer modo, em qualquer município. Por exemplo, eu moro em Santo André, região metropolitana de São Paulo, do lado da capital paulista. Para eu me deslocar, eu preciso de 3 cartões. Era a realidade. Dos trilhos, do ônibus da MTU, a gerenciadora metropolitana, e do ônibus municipal de Santo André. E hoje também, se eu quiser andar de São Paulo, eu preciso do bilhete único também do ônibus municipal de São Paulo. Agora, uma dúvida que a gente vê aqui muito no Brasil, essa questão de unificação de bilhetagem eletrônica, é que a tecnologia permite. Só que os empresários de ônibus, um não quer abrir o sistema para o outro. Né? O empresário de ônibus que opera, por exemplo, no ABC, não quer abrir o seu sistema para o empresário de ônibus que opera na capital paulista. Lá os operadores são públicos, são privados? Como que é o perfil do operador do transporte? Nós temos os dois. Temos o público e o privado. Quando a Transportes Metropolitanos foi criada, ela foi criada por força de lei. E essa mesma legislação que saiu e que permitiu aos municípios criarem um veículo empresarial para, no fundo, operacionalizarem aquilo que era a estratégia metropolitana, ao mesmo tempo, essa lei dizia assim, mas esta empresa também terá que ter aquilo que é o sistema de bilhetagem da área metropolitana de Lisboa. E esse sistema de bilhetagem estava nas mãos dos privados. Havia aquilo que era um acordo complementar de empresa, portanto havia uma empresa que foi constituída por 7 operadores privados e que no fundo o que é que fizeram? Juntaram-se para no fundo trabalhar sobre aquilo que era comum entre eles do ponto de vista tecnológico. Eles criaram um sistema de bilhética. Todos os dados daqueles 7 operadores estavam a confluir para um mesmo sistema de bilhética.
O que o Estado disse foi, esta empresa nova que vai ser constituída, não é possível exercer aquilo que são as suas funções de autoridade se não tiver um sistema de bilhetagem que permita ter toda a informação. E, portanto, o que é que ela fez? Extinguiu, a própria empresa que cria a TML, extinguiu a empresa anterior e, portanto, todos os ativos daquela empresa, o conhecimento, as pessoas, o sistema de bilhetagem, reverteu para a Transportes Metropolitana de Lisboa e somos nós hoje que fazemos toda a gestão do sistema de bilhetagem. A gestão é pública, então. A gestão é pública. E a grana para bancar isso é pública também, então, porque isso tem um custo alto, né? Isso. Você disse bem, né, que um casal e 2 filhos, para sair de Mafra e chegar em Lisboa, gastava por mês 500 euros. Isso. Quanto gasta agora que houve essa mudança? Existe uma coisa em Lisboa que se chama o Passe Família. As famílias, independentemente do número de filhos que têm, seja o pai, a mãe, 4, 5, 10 filhos, pagam no máximo 80 euros. Pagam no máximo o valor correspondente a 2 passos metropolitanos. Portanto, como devem perceber, isto foi profundamente estrutural. As pessoas que antes gastavam 500 euros passaram a pagar no máximo 80 euros. Aí tem um subsídio para isso. Esse. Ou seja, o Estado teve a capacidade de construir esta lei, o Estado impôs que iria ser assim, mas naturalmente para que isto fosse assim, teria que compensar os operadores pela diferença, não é? Porque a receita do sistema iria naturalmente sofrer aqui um abalo, porque havia tarifas mais altas, passámos a ter umas tarifas mais baixas, naturalmente isto também um pouco atenuado por aquilo que foi o aumento da demanda, mas ainda assim poderia haver aqui uma perda de receita, que houve. E, portanto, o que é que foi feito? Foi feito aqui um programa de apoio à redução tarifária, lançado pelo Estado, operacionalizado pelos municípios, que basicamente o que é que fez? Congelou aquilo que foi a receita dos operadores até à data da entrada do tarifário e disse assim, esta é a receita de referência. A partir daqui, tudo aquilo que for a vossa receita efetiva de bilhetagem, eu compenso a diferença. Naturalmente que havia um teto de subsidiação, mas também o Estado não estava disponível para pagar os novos usuários que entravam no sistema, porque esses novos usuários vieram pela redução da tarifa e, portanto, a redução do tarifário teve o efeito que se pretendia de aumento da demanda. Mas aqueles que eram os clientes que já existiam no sistema, portanto, vamos imaginar que era 1 milhão, esse 1 milhão, a diferença entre aquilo que pagavam e aquilo que passaram a pagar, essa diferença teria que ser paga e subsidiada aos operadores. Em relação à qualidade dessa relação do usuário, houve alguma grande mudança? Como é que vocês estão em relação à reclamação também? A gente falou bastante sobre isso agora há pouco aqui, né? Então, eu queria saber como é que está essa relação. Nós passamos algumas décadas de desinvestimento no setor. Portanto, o material circulante carecia daqui de algum investimento, todo este setor carecia aqui de algum investimento e, efetivamente, o Estado está a fazer um enorme investimento nisto. A Transportes Metropolitanos de Lisboa tem também aqui um papel de autoridade e de gestora daquilo que foram os contratos de serviço público que lançou do transporte rodoviário. Portanto, nós neste momento temos uma rede de transporte rodoviário a ser operado por 4 operadores, com SLAs perfeitamente definidos, com indicadores perfeitamente definidos, com regras de operação perfeitamente definidas. E quando digo regras de operação, são desde o plano de oferta àquilo que é o tipo de autocarro com que pode operar. Portanto, nem que seja por esta via, o que é que está a acontecer? Nós estamos a impulsionar uma melhoria naquilo que é o transporte público que estamos a oferecer às pessoas. Estamos só a oferecer quantidade, estamos a oferecer também qualidade. Os autocarros que circulam na cidade de Lisboa, neste momento, têm uma idade média da frota de cerca de 1 ano, porque grande parte da frota deste concurso veio nova. E grande parte também da frota que está a operar neste momento tinha condições obrigatórias de sustentabilidade. Portanto, a própria frota tinha que ter aqui uma determinada percentagem que fosse ecologicamente melhor do que aquilo que eram os transportes circulares. É isso. Não necessariamente. Podiam ser Euro 2, podiam ser a gás, podiam ser a hidrogênio, podiam ser elétricos. Cada um dos 4 operadores poderia fazer a escolha que entendesse. Naturalmente que estamos a fazer aqui uma transição significativa para o elétrico, mas há também alguns operadores que optaram pelo gás. Naturalmente que isto agora com o preço do gás a aumentar por causa da crise na Ucrânia e na Rússia, não foi a melhor opção, mas foi uma opção que foi feita. E é naturalmente ecológico também e, portanto, foram aceitas estas opções. O que eu acho interessante na experiência que a Sônia nos contou, primeiro, houve uma concertação entre o Estado e os municípios. A gente tem isso, essas tentativas, por exemplo, no Grande Recife.
Há muito tempo eles que chegaram a criar o consórcio Grande Recife, mas das cidades da região metropolitana, apenas 3 hoje atuam juntas. O resto não quis aderir. Lá em Lisboa, em Portugal, não teve querer. Foi Os municípios imposição. chegaram à conclusão que a única saída para resolver o problema de melhorar a mobilidade da região e diminuir a tarifa foi o quê? Foi fazer essa concertação. Aí o Estado fez o acordo. Vocês querem o quê? Uma tarifa mais baixa? A tarifa máxima é essa, a gente paga a diferença. E aí baixou um decreto e a partir daí o município não teve escolha. Só que, como você estava explicando, o município também dá a sua contraparte. Isso. Esse subsídio não é só do Estado, há parte da prefeitura, mas é de acordo com a condição do município. Isso. Tudo isto foi construído com base num decreto. Mas é também necessário compreender que há um consenso. Não andam os municípios em guerra com o Estado e os operadores em guerra com os municípios. Isto não existe. Eu acho que, acima de tudo, todos perceberam que o objetivo é o mesmo. É as pessoas, a coesão territorial, é a coesão económica. E isto foi muito relevante, porque, independentemente da cor política dos 18 municípios, os 18 municípios conseguiram encontrar aquele ponto de equilíbrio que lhes diz assim: ok, isto tem que ser financiado. Por uma razão muito simples. Isto é um ciclo vicioso. O Estado quer alcançar metas climáticas que na Europa são realmente muito pesadas. Os prazos que temos são realmente muito curtos. E, portanto, o caminho que se tem que fazer tem que acelerar. E, portanto, o Estado interessa que o sistema de transportes funcione. Ao Estado também interessa diminuir a sinalização rodoviária. Ao Estado também interessa que exista esta transição modal do carro para o autocarro. Os municípios interessam garantir que realmente a sua população se mova da zona A para a zona B. E tipicamente a pessoa não mora e trabalha no mesmo município. E portanto não faz sentido ter uma medida que só é aplicável ao seu município. Todos os municípios falam entre si e confluem naquilo que são as ideias em relação à mobilidade dos transportes. Os operadores, sejam eles privados ou públicos, é muito importante que percebamos que sem eles isto não se fazia. O Estado não consegue operar sozinho. É preciso a iniciativa privada. Se o Estado não financiar esta iniciativa privada, o que é que estas empresas irão fazer? Vão despedir motoristas? Vão começar a fazer as rotas que são só financeiramente mais interessantes? E, portanto, aquilo que é verdadeiramente o transporte público, que é servir toda a população, independentemente dela estar distante ou não, perde-se. Eu acho que todos percebemos que isto só funcionava se todas as peças estivessem aliadas. Realmente percebemos que todas as partes eram interessadas no mesmo. Eu acho que isto é muito relevante. Você não tem a extensão, quantos quilômetros tem de corredor? É muito menor do que aquilo que existe aqui em São Paulo. Esta é a dificuldade de cidades que já estão estruturadas, de alterar a lógica da cidade para, de repente, ter ciclovias ou faixas de ônibus, vai mexer com aquilo que é a dinâmica da própria população. E é um processo difícil, porque não é compreendido por todos. Mesmo aquilo que são os parques de estacionamento junto aos interfaces de transporte público são mal encarados pela população. Portanto, as medidas estão a ser encaixadas naquilo que é o plano estratégico em termos de mobilidade e transportes, mas há umas que têm funcionado melhor que outras, estamos ainda a fazer este caminho. Em relação a gratuidades, como funciona lá? Bom, neste momento, alguns municípios, por exemplo, a cidade de Lisboa, resolveu oferecer a gratuitidade a algumas camadas da população. Eles estão a pagar o passe para todos os jovens até aos 23 anos, desde que estejam a estudar na universidade, e para aqueles que são os mais idosos, mais de 65 anos. Toda a faixa intermédia tem que pagar transporte público. O que o município faz é compensar o sistema por essa gratuitidade. O sistema como um todo, não aquele operador, não aquele modo. O sistema como um todo tem que ser compensado por esta gratuitidade. Pessoas com deficiência também tem? Não tem. Não tem. Os grupos-alvo que normalmente temos são aqueles que têm rendimentos mais baixos, portanto chamamos do passe social mais, tem aqui um desconto de 50%, mas é preciso mostrar e comprovar que tem efetivamente uma renda mais baixa. Temos um desconto para as crianças até aos 12 anos, que não pagam, e depois temos um desconto para os mais de 65. E, portanto, tem que provar que tem os 65 anos. E é muito importante que se perceba que este envelope financeiro não é um envelope financeiro integralmente do Estado. A maior fatia é realmente do Estado,
mas os municípios foram chamados também a compensar o sistema de transportes que eles gerem. E, naturalmente, que nem todos pagam o mesmo. Foi uma equação complicada, porque não é só quem tem o rendimento per capita, é quem tem o rendimento per capita mais alto ou mais elevado, é aquele que tem a maior densidade populacional. Portanto, foram considerados vários critérios até que os 18 municípios considerassem que aquilo eram as percentagens adequadas de financiamento de cada um dos municípios. Não houve aquela coisa de, mas ele paga mais do que eu pago menos. Não, houve realmente um consenso sobre aquilo que era o nível de financiamento que cada um dos municípios teria que ter para este programa. Agora, não tenho dúvidas nenhumas, o nível de financiamento do sistema é elevado. Vamos imaginar que o sistema tem um nível de receita de 1 milhão de euros ou de reais. Digamos assim que 20% desse 1 milhão é colocado pelo Estado e o restante é receita da bilhetagem. Em São Paulo a gente está 50-50. Provavelmente, para se conseguir o equilíbrio, era preciso aumentar a procura. Para aumentar a procura são precisas medidas drásticas, necessariamente diminuir aquilo que é a tarifa. Quer dizer, diminuir a tarifa é melhor financeiramente para um sistema, desde que atraia mais usuários. Isso. E no nosso caso, nós agora a partir de 2022 já estamos em níveis de pré-pandemia. Naturalmente, o número de passageiros que estão a utilizar esse passo diminuiu, mas isso tem a ver com as lógicas de transporte hoje em dia, com os teletrabalhos. Mas ainda assim, repare, as pessoas preferem pegar e comprar o passe porque o valor é tão baixo que mesmo que utilizem menos, continua a ser mais barato do que comprar a tarifa ocasional. Não, e uma coisa que eu acho interessante, a gente fala do subsídio em São Paulo, mas é o subsídio para o sistema de ônibus. Isso. Lá eles resolveram o problema seguinte, olhar o transporte como mobilidade. Isso, integral. Não foram ver o setor, não, o ônibus, aí tem o metrô, aí tem... Não, é o sistema. É um sistema de transporte. Quanto custa o sistema? O sistema custa tanto. Quanto a gente arrecada? Tanto. Quanto falta? X. Vamos baixar a tarifa? Vamos. Quanto vai precisar mais de dinheiro? Tanto. O governo banca. E aí entra a questão da interoperabilidade, ou seja, um cartão só se anda em qualquer meio de transporte quantas vezes você quiser durante o mês. Um livre trânsito. Uma aposta clara não só naquilo que são as movimentações pendulares, casa-trabalho, mas também lazer. Sim. Porque não as pessoas utilizarem a rede de transportes para ir à praia? Porque não utilizar para ir ao teatro ou ao cinema? E outra coisa interessante, cada prefeito tem uma posição política diferente do outro. Isso. E mas isso todos convergem. E isso em nenhum momento impediu esse consenso, porque se entende que o transporte público é um bem social para todos. Isso mesmo. Todos ganham. Aquilo que há pouco estava a ouvir ali num painel e que eu acho que vou adotar, porque é realmente muito importante. Nós temos que deixar de falar em mobilidade urbana. É mobilidade humana. E, efetivamente, temos que colocar as pessoas no centro. Não, temos que ter medidas muito concretas que metam as pessoas no centro. E isso só vai acontecer quando o transporte público responder eficazmente àquilo que são as necessidades da população. Isto é o mais relevante e o mais importante. Experiência muito interessante, hein? E pode aguardar, porque tem muito mais. Este jornalista que vos fala está em Lisboa para conhecer ao vivo este sistema. Logo mais, vamos mostrar direto da capital portuguesa como funciona de forma integrada o transporte público nos municípios que formam a região metropolitana. Vamos falar também da experiência de eletrificação em visita à garagem da Aviação Alvorada. Mostrar ainda a nossa experiência utilizando o cartão navegante para andar de ônibus, trem, metrô e barcos. E muito mais. Podcast do Transporte.